Pessoal, é o seguinte, na aula passada eu finalizei a apostila e hoje nós já vamos começar o material novo, tá? Então eu vou pedir para vocês pegarem, se eu não me engano, acho que é volume 8 para vocês. É o último capítulo, tá? O último capítulo que eu falo assim, é o último grupo, né? Porque é quarto bimestre, né? A gente já entra no grupo 9 ou 10. Bom, meninas? Oi? Oi? Não, hoje não. Hoje é matéria mesmo, tá? Bom dia, meninos. Tudo bem? Oi? Pode? Olha, para os caras, Oi, gente, vamos sentar, meninos, por favor. Ó, se vocês subirem a dona... Meninos, ó, depois a gente pede. Não sobe não, são depois da rua. Oi, gente, não, ó, senta, por favor. Nossa, hoje, ô, meninos. Ó, rapidinho, gente. Ó. Daqui a pouco a dona Eliane vem aqui. Deu perda total. Tá bom, quem vai borrar? Vai, olha lá. E ali em cima, azul. Isso aí. Oi, gente. Ó, desce, gente. Depois vocês... Agora não, depois vocês procuram isso, tá? Agora deixa. Se já perdeu, se já não achou... De novo. E o Paulo caiu de novo. Você não dá, não. Ah, não. Essa é boa.
Eu posso ir em cima, sabe? Só que assim já. Se tiver um vídeo, você pode ter acesso. Nossa. Pessoal, é o seguinte, tá aqui na lousa, por favor. Ô, gente, eu vou pedir para vocês darem uma espalhada, porque quando vocês começam a ficar tudo junto, vocês não prestam atenção. Hoje está um pouco descontrolado. Não, vamos, gente. Aqui, ó, quem tiver com a apostila, por favor, nós vamos começar no grupo novo, que é o último do quarto bimestre, é volume 8 para vocês. Então tá na lousa, ó. Capítulo 14, página 198. Tá? Quem não tiver, pode ser? O pessoal que está em casa, eu estou compartilhando com vocês também, se porventura a gente vai junto. Podemos, então? Eu vou pedir para vocês, nas próximas aulas, já trazerem, tá? Porque a gente já vai começar os conteúdos do quarto bimestre. A outra apostila, a professora já encerrou, porque a gente já falou do assunto, né? A gente acabou vendo bastante coisa. Como a gente tem já poucas aulas, eu vou por partes, por etapas, tá? Tudo bom, gente? Podemos? A gente vai falar um pouquinho de figuras femininas na arte, tá? Hoje aqui tá no primeiro capítulo para vocês. Vamos lá? Tá desse intervalo. Nem sei se você tá vendo, né? Porque eu tava dentro. Pronto? Esse da frente, se ligar, ele dá problema, porque começa no computador. Mas faz muito barulho. Deixa eu só explicar primeiro, na hora que eu for passar, vocês ligam, tá? Não deixa aberto, não fecha não, gente, senão não aguenta. Não, nós vamos ver um documentário da apostila, tá? Podemos? A gente vai ter bastante coisa para falar aqui nesse último capítulo da apostila. Como vocês não trouxeram, eu pus aqui na lousa. A gente vai começar hoje falando de uma artista muito importante dentro das figuras femininas da arte, tá bom? E a gente começa falando de Frida Kahlo. Não sei se vocês já conhecem um pouco da vida e obra dela, mas dentro das figuras femininas da arte, ela se destacou porque ela fez alguns temas polêmicos nas suas obras. O que acontece? Desenvolvendo algumas coisas com o casamento dela, com as estruturas da técnica do autorretrato, ela começa a trazer um pouco mais da parte feminina para as obras, e ela começa a expor também todos os sofrimentos que ela teve, tá? Ela teve 2 doenças, aos 6 anos ela teve poliomielite, para quem não sabe é uma doença que vai deteriorando a pessoa ao longo da vida, e logo em seguida ela sofreu um acidente de ônibus, e ela ficou manca da perna. Então a Frida Kahlo, na verdade, ela usava bigode, deixava o cabelo do braço crescer. Ela fez muita apologia à questão do feminismo, tá? Quando a gente fala de figuras femininas na arte, a gente está falando das personalidades que não tinham reconhecimento para a época, tá bom? Por exemplo, muitas artistas aí que vocês vão ver falar na apostila, elas não tiveram um pouco dos seus reconhecimentos, e muitas delas tiveram as suas obras roubadas, vamos dizer artisticamente. As pessoas colocavam o nome, né? Como se fossem delas, mas na verdade pertencia a outras mulheres. Por quê? A diferença dessa época da sociedade acontecia muito machismo, tá? Não que os homens sejam hoje, mas não estou falando isso. É que antigamente a mulher não tinha muita habilidade para poder conseguir um espaço na sociedade.
Então, por exemplo, os homens, a sociedade não permitia que a mulher ou se apresentasse cantando, tocando, fazendo alguma arte, tá bom? Não sei se vocês já tiveram reflexões sobre isso, né? Vocês acham que hoje a gente vive uma sociedade machista? Sim. E vocês, meninos, o que vocês entendem, né? Questão de machismo. Por quê, meninos? Não. É aí que vocês se enganam. Primeiro, olha só, o que é o legal? Primeiramente, o que é a sociedade? Esses dias eu vi um historiador falando que tem mulheres que são não feministas, porque o que está acontecendo? O feminismo, na época que as mulheres lutaram pelos direitos dentro da fábrica, era no sentido assim que a mulher tivesse o mesmo direito de salário e o mesmo lugar de posição ali que o homem estava. Se ela trabalhasse como engenheira, ela ganharia o salário como engenheira. Então, quando fala em sociedade machista, o homem e a mulher podem ter algumas igualdades nesse sentido. Por exemplo, qual que é o sentido da Revolução Francesa? A igualdade e a liberdade permite que, por exemplo, se o homem vai dar uma opinião, ele pode se expressar. E a mulher também tem um direito, tá? Quando a gente fala de sociedade machista, eu perguntei para os meninos, porque, por exemplo, tem meninos que não concordam por ter irmãs e mães, tá? Muita gente fala, professor, eu acho essa atitude errado ou não. Oi? Não concordo com o nós estamos discutindo, não estou falando que eu defendo isso, acho que você entendeu errado. Eu perguntei a opinião deles agora, o que eles pensam a respeito, porque quando a gente fala de sociedade machista, você não esperou terminar de perguntar. É isso que eu estou querendo questionar aqui, que a gente levantou no outro grupo. Quando a gente pergunta para os homens o que eles pensam a respeito, tem homens que não concordam, entendeu? Em ser machista. Tem homens que acham a atitude de alguns outros homens erradas. Então, é isso que eu queria perguntar para vocês, que foi a mesma pergunta que eu fiz na outra sala. Entendeu agora? Ou ficou dúvida? Tem que esperar, né, gente? Calma. Por exemplo, vocês, meninos, vocês já presenciaram alguma situação assim? Onde, por exemplo, alguém fez alguma coisa, tipo, discriminando alguma mulher, ou alguém que vocês ficaram chateados, falaram, nossa, não podia ter feito isso. E vocês acham errado quando um homem trata a mulher, destrata? Sério? Olha só. Nossa, isso é muito ruim, né, gente? Então, é a falta de respeito, né? É isso que a gente está falando. Por exemplo, o que importa hoje dentro de uma sociedade é o caráter do seu trabalho. Por exemplo, se uma mulher, ela pode trabalhar até como na área de pedreiro, de construção civil, vamos falar assim. Se ela fizer um muro bem feito e um homem também fizer um muro bem feito, os dois têm a igualdade do mesmo salário, né? Por exemplo, o que acontecia antigamente? As mulheres, elas faziam o mesmo serviço que um homem, só que, porém, ganhavam menos. Então, a crítica ao machismo é nisso, porque as mulheres não tinham seu reconhecimento. Dentro das artes também aconteceu muito isso. Muitas mulheres aqui, por exemplo, a própria Frida Kahlo sofreu, porque quando ela casou com o Diego Rivera, ele também se apropriou um pouco das obras dela para crescer, porque eles se envolveram nas revoluções mexicanas, de guerra política, e ele queria o quê? Que alguém o ajudasse a ter um status ali político, né? Então, ele usa também um pouco da personalidade da Frida, tá? Que acontece que é um pouco conturbada. Como vocês têm na apostila aqui, passando, nós temos a pintura da Artemísia, que era uma artista também na época que foi muito discriminada. Deixa eu passar aqui. Olha só. O que acontecia? Muitos quadros dela, na época de 1639, muita gente se apossou das obras de arte dela e colocavam como sendo deles. Então, muitos homens faziam isso. Existe uma profissão que se chama marchand, que eu já até expliquei para vocês, que é de garimpar obras de arte. Na época das escolas de arte, por exemplo, se você estivesse fazendo um trabalho legal ali, eu pegava, colocava como sendo meu.
Deixa eu passar, senão fica muita coisa. Então, isso aconteceu muito nessa época aqui, tá? Por isso, depois fizeram um questionamento, um levantamento dos estudos das mulheres dentro da arte. Para vocês terem ideia, na época medieval, a primeira mulher a fazer as iluminuras foi a freira. E ela não foi reconhecida. Muita gente põe, assim, gravuras, como se fosse deles, mas, na verdade, não pertence. Tem uns nomes lá da área artes plásticas que não pertence, tá? Pertence normalmente a algumas mulheres que não tiveram e depois de muitos estudos que mudaram, tá bom? A Margaret Chiani foi uma artista plástica que ela foi casada, tá? Com um artista também, que inclusive usou todas as obras de arte dela como sendo dele, tá? Então, esse capítulo aí da apostila fica muito referente a isso. Eu vou compartilhar com vocês o documentário que a gente assistiu no outro grupo, aí fica todo mundo na igualdade. Pessoal que está em casa, eu vou dar... compartilhando, então, com vocês aí um pouco da história dela. A gama dos quadros, se vocês observarem, todos eles vão ter bem exposto, assim, a figura feminina, por exemplo, sangrando. Vocês vão ver que tem muitos fetos desenhados em muitas obras dela. E a maioria da técnica que ela desenvolveu e criou foi o autorretrato. Então, essa coisa de você fazer o seu desenho próprio na sua totalidade foi uma técnica que ela desenvolveu. Então, ela fez com desenhos mais simples. Vocês viram que em alguns momentos parece que ela tem o bigode, tem a sobrancelha emendada, arqueada uma na outra, ela deixa isso também para mostrar um pouco do sofrimento. Então, ela trouxe dentro das obras dela essa coisa do sofrimento que a mulher sofre no dia a dia, no casamento. Também foi conturbado a relação. O que acontecia? Ela trazia, na casa dela, ela abrigava muitos artistas, e aí ela se envolvia também com esses artistas. Então, entre essas traições indas e vindas, era um famoso rebuliço dentro da casinha. Essa casa é conhecida como a Casa Azul no México, tá? É um museu que tem muito para visitação, tudo. Tem todos os pertences dela, tem algumas obras lá ainda, mas outras estão em museu e acervos pessoais. Não sei se vocês já conheciam a história dela. Alguém já tinha escutado ou assistido um pouquinho sobre a Frida? Você, Pedro? Legal. Por exemplo, esse problema da perna, das coisas que ela teve, foi tudo por conta de doenças e depois do acidente. Na escola, ela sofria bullying. Quando ela era criança, as pessoas chamavam ela de cavalo de pau, porque ela usava uma muletinha, tudo, e aí chamavam ela de cavalo. Então, assim, ela sofreu de todas as formas possíveis. Vocês viram na faculdade de medicina como que era? Por exemplo, 35 mulheres e 1.000 e poucos vagas eram abertas para homens. Então, não tinha essa igualdade unitária lá, tá? Que acontece. Gostava de bicho, então por isso que vocês vão ver nas obras dela, por exemplo, macaco, papagaio, cachorro, pombo, ela criava pombo, gente, imagina, hoje eles falam que pombinho dá doença, tudo, né? Então ficava tudo ali. Imagina, para quem já estava, né, cheio de problema. Vocês viram aquela parte do filme ali que conta que ela vai na exposição? Ela fez a família levar ela na cama mesmo, sabe? No meio da exposição, ela entrou na cama, acamada, empurrando, e o pessoal, imagina, né, gente? É complicado, usando sonda, tudo, as pessoas viram tudo. Inclusive, tem até uma foto dela, que ela está... Não vi, ela tirou uma foto nua nesse dia. Não, esse dia da exposição, não. Na exposição que ela fez, ela já estava na cama, né, nos últimos, antes de morrer, quando ela fez a última exposição. Ela chegou na exposição, a família levou ela na cama, assim, sabe? Ela já estava bem definhando. Porque quem fica na cama, assim, por exemplo, usa sonda, usa fralda, né? E ela tirou uma foto nua, ainda um artista fez dela nua, do jeito que ela estava ali, sabe? Foi por volta de 1954, antes dela morrer. Foi praticamente assim, uns 2 meses antes. Nessa época aí, ela era nova, né? Você vê, ela casou com ele em 22, ela morreu muito nova, com 20 e poucos anos. Ela não morreu, ela não perdurou muita coisa, 30 e poucos anos, é novinha. Ela alterou, na verdade, a data dela, né?
Ela altera a data de nascimento para poder participar da Revolução Mexicana. Ela entra no meio do combate lá, faz umas coisas meio atrapalhadas mesmo, sabe? Mas era uma vida meio atrapalhada. E vocês viram que ela casou com um homem muito mais velho, né? Só que ele era metido muito com política, né? E aí ele se aproveitou um pouco das obras dela também para. Só que no final da vida, vocês viram, aí ela fica doente, ele volta atrás dela. Mas é muito conturbado, né, gente? É muito atrapalhado, se for ver. Só que assim, ela levantou a questão do aborto, do feminicídio, sabe? Do sofrimento das mulheres, falando assim que para a mulher ter um filho não é uma coisa tão simples, né? E aí, quando ela começa a colocar isso nas obras, para a época ficou um pouco escandalizado. Só que aí as pessoas começam a usar as obras dela para questionar, sabe, os direitos da mulher, tudo. Então, onde ela ganha um pouco de fama, e aí começa a fazer sentido também, né? Mas essa coisa da depressão também ela pôs muito nas obras, tá? Algumas pessoas falam que ela tenta se matar, mas não, eu acho que ela punha mesmo um sofrimento ali. E foi um sofrimento, né, gente? Quebrar a espinha, o braço, imagina. Aí o pai dela faz um espelho, deitada, ela vai olhando no espelho e vai desenhando. Então, o último quadro dela foi esse Melancias, que está escrito Viva la Vida, tudo, que inclusive foi usado até naquele filminho, acho que de desenho, do... Ah, eu esqueci o nome. Isso. É muito comum vocês verem, ela faz os desenhos também, tem uma parte de uma obra que ela fez, metade do rosto e a caveira, sabe? E aí vocês vão ver que tem bem isso mesmo, o sangue, sabe? A mulher toda ensanguentada na cama. Tem. Isso, a vida é uma festa. Levanta essas questões pessoais, né, do dia a dia. Então, assim, ela ficou muito marcada por isso. Só que, assim, ainda, de todas as figuras femininas na arte, ela ainda é a mais conhecida, tá? A gente vai ter aí na apostila algumas outras, mas ainda quem fica mais conhecida é ela. Deixa eu ver aí depois. Alguma dúvida, gente? Alguém gostaria de colocar alguma coisa a respeito do vídeo? Os meninos aí? Se vocês queriam acrescentar alguma coisa do que vocês viram no vídeo, se vocês acharam interessante, sobre a vida dela, sobre as obras, né? Ela fez 150 obras, né? De autorretrato. Mas nem todos eram perfeitos, tá? Vocês vão ver que tem uns autorretratos dela, que ela faz um rosto mais fino, depois ela faz um rosto normal, faz com a sobrancelha emendando, depois não faz, sabe? Tem uns que estão mais realistas, outros não. Então, ela faz muito essa controvérsia aí dentro das pinturas e técnicas. Acharam interessante ou não? Eu gosto também das obras dela, muito legal. Mas é um capítulo da história assim que poucas mulheres conseguiram se destacar. Como eu falei para vocês, aparecem na apostila de vocês, acho que 3 ou 4 nomes. Mas vocês imaginam para aquela época, né? Muitas meninas estudavam. Então, por exemplo, se o cara chegasse, o professor mesmo pegava obras de alunos e colocava como sendo dele. Dizem que dentro das invenções também aconteceu muito isso. Dizem que as pessoas usavam, né, as invenções de alguém para poder também criar. Deixa eu olhar aqui. Eu ia pedir para vocês pegarem o caderno de desenho, que a gente vai fazer um autorretrato aqui. Pode ser? Oi? Não, hoje nós vamos só fazer o desenho mesmo, tá? A dona Eliana essa semana não autorizou o uso do celular em sala. Deu uns probleminhas aí. Aí o pessoal estava abusando e atrapalhou para todo mundo, né? O pessoal estava abusando de usar o celular sem autorização. Por exemplo, em arte, quando eu vou usar, eu aviso, né? Por exemplo, se a gente for precisar para pesquisar uma imagem, olha, o aluno tem que trazer, aí a gente já combina antes, que a gente sempre faz, né? Ou às vezes põe, tá? Eu vou compartilhar com vocês para ajudar também. Só um minutinho. Quem está em casa pode pesquisar também, que fica mais fácil.
Isso. Olha. Depois você pega lá. Depois você vai. Espera um pouquinho, deixa eu organizar. Não, ô gente, ó, depois que terminar minha aula, você vai. Agora não. Você vai esperar aí. Mentira! Pessoal, segue aí o desenho para vocês como inspiração, tá? A gente vai trabalhar o rosto, isso. Releitura. É para fazer o nosso rosto, só que mais ou menos assim? Não, pode ser o da Frida mesmo, tá? Agora, se alguém quiser usar a sua autorretrato, pode também. Isso. No traço de vocês. Gente, ó, senta para mim, por favor. Não adianta ficar, tem que esperar acabar a aula, depois você pega. Isso aí é ruim, porque depois chama a gente lá para querer questionar por que que o aluno está subindo em cima de carteira, por que está jogando as coisas para fora. Gente, vocês não é mais criança. Não, vai ficar lá. Pessoal, é o seguinte, ó, para quem está em casa e para quem está aqui, é um rosto, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou ser obrigada a conversar com a dona Eliane, porque a falta de respeito é muito grande. Ué, do nada tá ficando doido, tá perdendo a cabeça. Ué, que isso, gente? Não, aí eu vou falar com ela que você tá jogando tudo pra janela. Ué, não dá. Oi? Não, ele vai buscar só depois, mas eu vou comunicar a ela que você jogou pela janela. Imagina. Não, já é. Assim não dá. Porque assim, ó, se você começa a não ter respeito com o material da escola, as coisas, aí é falta de respeito. Ah, gente, você me desculpa, mas você já jogou a borracha. Já vai jogar um tanto de coisa para a janela. As brincadeiras têm que ter limite, gente. Não foi nem ele que tá roubando. Eu achei estranho, porque vocês nunca tiveram esse comportamento na aula. De repente, hoje, um negócio estranho. Parece que tá uma rebeldia, um negócio... Achei esquisito. Mas precisa se comportar. Ué. Você é muito bom. Vocês podem usar o traço do autorretrato. Se alguém quiser usar quem está em casa, quiser usar uma foto sua e tentar trazer a característica do autorretrato, pode também, ou a gente pode fazer... Não, tenta fazer o desenho, tá? Fica tranquilo, não precisa ser perfeitinho, a releitura é sobre o seu ponto de vista, tá? Pode ser também, não tem problema não. Vocês podem pegar o material, virar para frente, começar a tratar que nem criança. Pega o caderninho, filho, lápis de cor, vamos desenhar. Facilita o trabalho, né? Mas...
Beatriz, está aí? Presente. Breno Henrique. O Breno Rodrigues Ruiz está aí? Presente. Fernando. Gabriel Luciano. Não está mais, desculpa. Gabriel Mazotti. Gabriel Pirillo. Está presente? Oi, gente, o que está acontecendo? Falou mal da Frida e eu me jogo mal. Oi? Falou sim. Minha mais tadinha. Foi aí. Gabriel Laudares. Helena. João Gustavo. Ô Morgana, coloca a máscara, por favor. Eu vou fechar rapidinho. João Marcelo. Luca. Já. É 11h40. Eu vou mandar no grupo a imagem, pode ser? Eu mando no grupo lá. Mais fácil. Pessoal, depois eu mando para vocês a foto no grupo para a gente poder terminar, tá?